recheadas de conteúdo, tá? Conhecimento é poder e dinheiro, tá, pessoal? Então, adquirem o Crypto Blinders aí, quem quiser fazer investimentos sossegado com criptomoedas, fazer dinheiro, e não só fazer dinheiro, mas poder utilizar ele. Você paga lá os 15% sobre o seu lucro e depois você pode gastar à vontade. Quem falou isso, tá? Isso é uma fala do atual presidente americano. Isso é chamado Terceira Guerra Mundial. Prestem atenção nesse vídeo. Mas anyway, notem que a gente tem o quê? Ó? Média de 200 simples nos 24.700, ainda é o nosso alvo, sendo bem sincero. Mas para isso, o rompimento da média de 200 exponencial simples tem que ser executado, tá, galera? Notem que nossa última rejeição gorda veio exatamente nela. Então a gente tem que ter extremo cuidado mais uma vez. O que seria extremamente bullish quando eu falo para vocês? O cruzamento de uma média de 9 com uma média de 20, com o preço retornando para esse pullback, porque o cruzamento vai estar muito próximo do preço. Claramente vai ser um pullback dessa porrada, retestando essa zona. Ao meu ver, essa aqui é a zona, é o sonho, tá? O sonho é conseguir pegar um reteste nesse topo, com o mercado segurando estrutura e todo o resto apoiando a gente, tá? Mas mais uma vez, entendam, estamos lutando com as maiores barreiras locais. Os pumps estão ficando menores. O volume dessa semana foi um volume menor do que essa semana. Essa semana agora vem pronunciamento do Fed, relembrando o mercado que estamos em um período de aperto monetário. É bem possível que a gente volte para esse pullback ao longo dessa semana. O gráfico tá lendo para mim, honestamente, gente, que a gente está tentando segurar esse rally aqui em cima, mas eu não sei se a gente tem força para ir de uma vez só. Vocês sabem que geralmente quando a gente encontra um patamar muito forte, seja ele uma média de 200, seja ele uma LTA que for retestada 1 zilhão de vezes, quando você faz o backtesting e vê a pertinência daquele valor, geralmente quando o preço recupera, encosta nele, independente de estar positivo, independente de ser uma leitura positiva, de estar num momento bullish, isso é uma parede tão grande que a gente precisa de um bump and run para digerir essa liquidez de venda para o mercado poder seguir, se for para seguir, entendeu? Mas quando a gente chega perto de diretrizes tão importantes como a média de 200 no semanal, que é tipo inacreditavelmente importante para um retorno de um bull market, geralmente vem com um freio muito grande, tá? E mais uma vez, a gente pode voltar na BLX, vamos voltar lá em 2018 e ver como é que foi essa interação com a média de 200. Aqui, ó. Notem, a gente fez um porradão, a gente ficou parado perto da média 3 semanas. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui era uma dúvida absurda do mercado. Notem que a gente ainda fez um pump e parou na média de 200. E quando rompeu, olha o tamanho da porrada que a gente deu, gente, tá? Não sei se a gente tem força para romper de uma vez só. Para fechar a leitura, média de 200 sendo retestada, média de 200 exponencial, tá, galera? A gente ainda tem um espaço para pegar aqui, ó, os 24, 25, que está na nossa média simples, em conjunto com a nossa média de 50, tá, galera? Outra coisa que seria inacreditável seria esse rompimento, tá? O cruzamento da média de 200 com a média de 50. Bem bacana. Naturalmente não é um cruzamento extremamente bullish, né? Mas a gente observa esse cruzamento próximo da ação de preço. Vai dizer um pouco mais do óbvio, né? Mas é interessante, tá? Vamos lá. Banda de Bollinger, galera, também nos segurando, galera. Extremamente importante. Notem que nós ainda estamos em um período de expansão da volatilidade, tá? E que essa volatilidade provavelmente vai bater picos interessantes semana que vem com um pronunciamento do Fed, tá? Antevejo uma vela semanal com pavios enormes para cima e para baixo. Importante, observamos a nossa banda mais uma vez nos cerceando e provavelmente em algum momento a gente vai retornar para essa média de 20 semanas, tá? Nem que seja um período prolongado de umas semaninhas aqui dolorosas, nem que seja um retorno imediato, inclusive para os 18, 19 para retestar essa zona, seria bem interessante, né? E honestamente, eu não gosto de ver uma pernada dessas sem ver o pullback entrando, porque a oportunidade de entrada vai ser no pullback, ou no rompimento dos 25, mas porra, entendeu? A gente está num período agora que está horrível para você entrar numa long, não tem nenhuma condicional sendo batida, a não ser de curtíssimo prazo, que podem vazar para as de cima, mas no semanal seguimos na mesma. Vocês entendem agora, no diário a gente está com as porteiras abertas para os 25, porque a volatilidade já está permitindo isso, tá, do diário. De repente mais 2 diazinhos lateralizando, lembrem-se, 2 diazinhos lateralizados, essa média aqui de 20 vai ficar cada vez mais próxima. E aí o apoio pode chegar finalmente para a gente tentar os 25 já de uma vez. E aí, ao meu ver, galera, essa tentada dos 25
provavelmente vai ser a nossa última tentada para fechar pelo menos 3 drives de divergência majoritários aqui e a gente observar o preço no mínimo corrigindo em direção ao fundo desse canal bullish, que é o melhor ponto possível para esse pullback, tá? Quem falou isso, tá? Isso é uma fala do atual presidente americano. Isso é chamado Terceira Guerra Mundial. Prestem atenção nesse vídeo. A ideia de que nós vamos enviar equipamento ofensivo, nós temos aviões e tanques e trens que vão entrar dentro da Ucrânia com pilotos americanos e equipes americanas. Apenas entenda, não se iluda, não importa o que qualquer outra pessoa fale. Isso é chamado Terceira Guerra Mundial. Entendeu agora? Agora preste atenção no que ele mesmo fala e se contradiz meses depois. Hoje eu estou anunciando que os Estados Unidos vai enviar 30 tanques Abrams para a Ucrânia. Corta para um vídeo dele de 20 anos atrás falando: hoje eu fiz coisas idiotas e continuarei a fazer coisas idiotas. Então, notem como, né? Eu já falei para vocês que o Biden entrega a paçoca sempre, né? Graças a Deus que ele tem essas falhas aí, porque a gente consegue ver as brechas na armadura, a gente consegue ver realmente as verdadeiras intenções passando despercebidas. A gente viu, né? O mesmo presidente americano deixou claro que o Nord Stream seria interrompido, que eles dariam um jeito de explodir o duto de gás que vem da Rússia para a Europa, né? O que ele falou foi assim: não, a gente vai dar um jeito nisso. E aparentemente eles deram um jeito nisso sem ninguém achar que foram eles, né? Ou abertamente não tem nem como culpá-los, culparam os britânicos que sacaram uma primeira-ministra que foi colocada lá provavelmente para fazer isso. Holy shit, não é mesmo, galera? Mas, anyway, o que é muito importante a gente entender, né? Mais uma vez, muito pano será passado, vão tentar mascarar isso de 1 milhão de maneiras, mas eu espero que vocês entendam, cara, que o negócio já tá ficando de um jeito que não tem como negar, tá? E mais uma vez, não sou eu falando isso. Presidente americano.